Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, e hoje eu peço por favor que me acompanhem em Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17, e diz aqui: O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos e irmãs, naquele momento de dor, de sofrimento, daquela mãe por seu filho único, porque diz aqui nos versículos 11, 12 e 13: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Irmãos e irmãs, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, porque o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia. E nos versículos 14 e 15 diz: E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou o filho único daquela mulher, da viúva de Naim. Aquela mulher, naquele momento de sofrimento, teve a misericórdia do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, habitando em sua vida. E o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, teve misericórdia daquela mulher e ressuscitou o seu Filho único. E mais uma vida foi ressuscitada. Mais uma vida teve a chance, uma nova chance de viver. E graças ao poder do Filho de Deus. E nos versículos 16 e 17 diz: E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Irmãos e irmãs, em Lucas capítulo 7, versículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nós percebemos a misericórdia do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E percebemos que o Senhor Jesus Cristo
percebemos, na verdade, vimos ali a misericórdia do Senhor Jesus Cristo na vida das pessoas, na vida daquela mãe e de seu filho. Porque Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia. Nos momentos mais difíceis, Ele está presente, Ele está amparando, Ele está sustentando. Porque o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele não desiste de nós, não desiste. Ele não desiste de nós, Ele não deixa de nos amparar, de nos sustentar. O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele tem poder para salvar, para curar, para libertar, para ressuscitar. Ressuscitar vidas, ressuscitar esperança, ressuscitar planos. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder. Tem poder para ressuscitar sonhos, para permitir que em nós habite a esperança de termos, a chance de termos salvação e vida eterna. Porque só podemos ter essa chance se buscarmos, se seguirmos, se acreditarmos. Só podemos ter essa chance pela misericórdia do Senhor Deus. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E precisamos buscar seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo e seguir de verdade nós e nossas famílias. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em Lucas capítulo 7, versículos 18 ao 35, e diz aqui: João envia 2 discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado, os mensageiros de João começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que
os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo. Um profeta? Sim, vos digo. E muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele veio aqui na terra e operou muitos milagres. Porque Ele tem poder para operar milagres. E tudo que parecer mais difícil, para Ele não é. Porque para o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, nada é impossível. Ou seja, tudo para Ele é possível. Tudo. Tudo. Tudo é possível. E diz aqui em Lucas capítulo 8, versículos 19 ao 21, a família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Irmãos e irmãs, mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Irmãos e irmãs, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus e pôr em prática. Precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus e ter a palavra como forma de direcionamento.
para os nossos pensamentos, nossas ações, nosso modo de falar, de pensar, de ouvir, de agir. Precisamos seguir os ensinamentos do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e seguir de verdade o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós e nossas famílias. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhe na oração que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.